O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Estimados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus é esta chama ardente que queima em nosso peito e que nos traz lições de vida. Esta lição de vida, esta palavra que Santo Antônio, padroeiro de toda a nossa diocese de Chapecó, tinha gravada na mente e no coração e traz nas suas mãos o livro onde ela está contida. Quem conheceu Santo Antônio, enquanto caminhava nesta terra, testemunhava que ele sabia o livro sagrado totalmente de cor. E às vezes eu me perguntava: alguém pode saber a Bíblia totalmente? Mas eu já encontrei outras pessoas que têm esta mesma capacidade. O nosso fundador, o padre João Batista Berthier, também tinha, creio que, grande parte da Bíblia decorada. E falava e citava com a maior facilidade do mundo. Tive um professor também de teologia, que qualquer parte que falava, ele sabia exatamente onde estava, qual livro, qual capítulo e qual versículo. De modo que eu percebi que não é um conto, mas realmente ele tinha este dom de conhecer toda a palavra de Deus. E, especialmente, anunciava esta palavra, dizem os testemunhos da época, com uma simplicidade tão grande. Ele era um homem estudado, ele era um doutor, isto era uma pessoa de alto conhecimento cultural. Ele era realmente muito douto e, no entanto, ensinava com uma facilidade tão grande que dizem que tanto os doutores como os camponeses igualmente podiam degustar da palavra santa do Senhor nosso Deus. Mas esta palavra tem nome. Esta palavra é Jesus, que ele traz em seus braços e afaga com tanto amor. Mas esta palavra deve estar especialmente no coração, porque se estiver somente no livro, não transformará a nossa vida. Por isso ele dizia: calem-se as palavras e falem
as obras. Calem as palavras e falem as obras. Amigos e amigas, estamos no 11º domingo do tempo comum. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Este trecho dessa canção está na mais íntima correspondência com os textos bíblicos que hoje nós escutamos nesta santa liturgia. De fato, muitas vezes na Bíblia, o povo de Deus é comparado a uma planta, a uma semente que o Senhor e Criador plantou em terra boa, na esperança de colher frutos bons, doces, saborosos para o seu reino de amor. Os salmistas chegam a cantar dizendo: somos a videira do Senhor, que Ele plantou em fértil encosta. Esta linguagem da plantação é usada também pelo profeta Ezequias nesta primeira leitura. O povo de Deus encontra-se no contexto do exílio da Babilônia. Portanto, estava arrancado da terra de Israel. E em meio à distância e às saudades do templo, da terra prometida, diante de tantas hostilidades, o povo mantém uma resistência e o profeta anuncia que é necessário continuar semeando a semente da fé, da fidelidade e da esperança, mesmo diante de tantas dificuldades. É caminhar contra toda humana esperança, como Abraão. E diz o profeta Ezequiel, sonhando com o povo pelo retorno à terra prometida: vou plantar sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Esta árvore é figura do povo de Israel, que será plantado, isto é, será levado novamente para a sua terra santa, no monte de Sião, onde está o templo de Jerusalém. Israel reviverá, assim como uma planta que estava quase morrendo, mas que de repente saiu um broto e ela se renovou completamente. E como esta árvore acolhe na sua copa os pássaros, os mais diversos, também no Israel de Deus, sua plantação querida, todos deverão encontrar abrigos. Todos os povos do Oriente e do Ocidente subirão ao monte do Senhor para cantar as maravilhas de Deus. Meus amigos e minhas amigas, em sintonia com a primeira leitura, o Evangelho que acabamos de escutar de São Marcos apresenta o reino de Deus inaugurado por Jesus como uma pequena semente que o lavrador colocou na terra e que no seu tempo produzirá o fruto de Deus. No tempo de Deus, não no nosso tempo. O nosso tempo é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, mas este não é o tempo de Deus. Por isso que às vezes nos angustiamos e achamos que Deus está tardando, mas o tempo de Deus é o tempo eternidade, o que nós chamamos de kairos, isto é, um tempo onde não tem início, meio ou fim. No Evangelho, nosso Senhor nos fala do reino de Deus, que não é uma realidade geográfica. Isto é, Jesus mesmo diz, explica, o reino de Deus ninguém pode dizer está aqui ou está acolá. O reino de Deus está em toda parte, porque o reino de Deus não é geográfico, territorial, mas o reino de Deus é uma realidade existencial, é uma realidade espiritual. O reino de Deus começa aqui entre nós, mas aqui nós não o encontramos em sua totalidade. O reino terá o seu desabrochar total somente
no Kairos, isto é, na eternidade, lá no céu. Por isso que nós chamamos o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus usa sinais para falar do reino. O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Creio que todos nós já plantamos alguma semente. As crianças na escola fazem eu lembro que vejo muitos, né, eles fazem esta experiência de plantar, colocam na água, num capuchinho de algodão, justamente nas aulas de ciência, né? E não sabemos como vai acontecendo, né? A gente coloca um dia, está de um jeito, outro dia a semente já cresce um pouco, no outro dia voltamos, está brotando, no outro dia já tem uma folhinha, e nós não vemos como tudo isto se realiza, mas sabemos que acontece. Assim, diz Jesus, também é o reino de Deus. Nosso dever é lançar a boa semente à terra. Isto é, fazer o bem, amar a todos, sem distinção, promover a paz, o diálogo, semear as sementes da justiça. Quando isso irá florescer, quando os frutos virão, não sabemos. Mas o importante é semear. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. E no Antigo Testamento tem uma passagem muito bonita do Salmo que diz: uns são os que lançam as sementes e outros são os que colhem. Uns vão plantando chorando e outros vão colher sorrindo. Isto é, nem sempre a semente que nós semeamos, nós haveremos de colher os frutos. Mas nós plantamos pensando no porvir, nas próximas gerações. Existe uma história que eu acho muito interessante, que em Israel tem aquela palmeira que passa, quantos anos? Creio que 90 anos, agora não, com o desenvolvimento da agricultura, a tamareira. Dizem que ninguém jamais comeria um fruto de uma tamareira que ele mesmo plantou. E um jovem, certa vez, passou pelo campo de um senhor já muito idoso e o viu plantando tamareiras. E ele indagou: mas por que o senhor está plantando? O senhor, com esta idade tão avançada, nunca comerá dos seus frutos. E ele disse: meu filho, se todos pensassem assim, ninguém comeria tâmaras, porque eu como os frutos que outro plantou, e eu planto para que outros venham a comer no futuro. E assim fazemos uma experiência bonita de plantar e colher, e assim percebemos que não pensamos somente em nós, mas pensamos nos outros também. Assim acontece com o reino de Deus. Plantemos o bem, sem ter esta ansiedade de logo colher. Vivemos num mundo imediatista, onde tudo é muito descartável, mas no reino de Deus as coisas são diferentes. Isto é, as coisas não passam assim tão rapidamente como nós queremos que se passe. Meus amigos e minhas amigas, portanto, no reino de Deus o importante é semear. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, planta para o irmão. Quem planta vento, colherá tempestade, diz a Escritura. Se plantas o mal colherás. Mas se plantas a semente do bem, isto é, do reino, o bem em dobro ou até mesmo cêntuplo colherás. E conclui o apóstolo São Paulo na segunda leitura aos Coríntios: temo por comparecer às claras diante do tribunal de Cristo. Temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a recompensa, o prêmio ou castigo do que tiver plantado, do que tiver feito na terra. A quem muito foi dado, muito será exigido, diz o Senhor. Quem muitas sementes recebeu do Criador, certamente muitos frutos também o Senhor espera receber. Como Cristo, bom semeador ou divino semeador,
Semeemos sempre o bem, a justiça e o amor, na esperança de uma boa colheita, se não agora, porém no porvir. Põe a semente na terra, não será em vão. Todo mundo. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Santo Antônio foi este grande semeador. Ele plantou, talvez não tenha colhido os frutos das sementes que lançou, mas os frutos nós colhemos hoje na evangelização. Plantemos e os frutos chegarão. Amém.